Se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar uma coisa só lá dentro, algo que fosse mudar a forma das pessoas verem o mundo, isso seria rotina. Seria o apreço pela rotina. Seria quase como naquele filme Origem, com Leonardo DiCaprio, que eles entram num sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Eu acho que no terceiro nível, ele consegue colocar algo dentro da cabeça das pessoas e elas não percebem que aquilo foi imputado. Aquilo passa a ser uma coisa natural dentro da cabeça delas. A rotina é o segredo do sucesso da maioria das empresas. Às vezes, você vê uma empresa muito grande e fala que ela é engessada. Ela não é engessada. É porque tem tantas variáveis quando você quer mudar uma rotina dela, que para essa mudança acontecer, você tem que ter uma visão de um todo. E ter uma rotina que já foi estabelecida e funciona. Ela está rodando, ela está satisfazendo. Então essas mudanças não são tão simples. Quando você está numa empresa pequena, qualquer atrito, qualquer inconsistência, qualquer frustração, as pessoas resolvem mudar o processo no meio do caminho. Exemplo que eu já tive em vários clientes. Eu cheguei no cliente e falei com ele, você precisa de uma demonstração de resultado do exercício. E essa demonstração, ela segue uma rotina básica. Você vai criar um processo de compra, que vai alimentar seu estoque, com dedução de crédito de PIS e COFINS na entrada. Você vai ter um processo de registro de contrato, um registro de despesas, você vai ter uma baixa, você vai ter uma conciliação, você vai entrar com os registros de empréstimos, os registros de despesa financeira. Depois, você vai fazer tudo isso para o faturamento e aí você vai ter uma conciliação. Com essa conciliação em mãos, a gente tem segurança das informações que passaram no financeiro. Agora, a gente pode montar uma DRE. Mas como as pessoas não querem passar por esse fluxo completo, o que elas querem é me dar a DRE. Então eles começam a ficar frustrados, porque eles fazem a metade da demanda, mas quer a DRE inteira. E aí, você não consegue avançar, porque as pessoas vão mudando o plano. Agora eu quero uma DRE assim, agora eu quero uma DRE por BI. Agora eu quero uma DRE no Excel. Agora não, eu quero mais nada disso, eu quero que a DRE saia do sistema. E vai mudando aquilo durante o dia a dia. E é muito difícil você impor esse cenário quando você está numa empresa um pouco menor. Porque a mudança, ela é comum, ela é cultural. Mas, naturalmente, eu também não posso deixar de entregar para o cliente. Então a gente faz um pequeno ajuste no direcionamento, mas sem perder o foco naquela rotina. Isso, para mim, não passa de uma ausência de maturidade das lideranças e uma ausência de capacidade de lidar com frustrações. E isso é um dos assuntos que eu vou trazer aqui. Por que rotina é importante? Como você deve tratar a rotina? E o dilema entre as características de um técnico e as características de um gestor, de um líder. E o vídeo de hoje, ele é basicamente isso. Ele é uma introdução a um material que eu quero trazer aqui durante alguns dias sobre gerenciamento de rotina e processo dentro das empresas. Quando a gente fala de uma carreira, eu gosto muito de quadrante, porque explica praticamente a vida. Quando você fala de processos, você tem dois eixos principais. Quadrante simples. A rotina é simplificar o processo. Então aqui você tem quanto mais simples é o processo e mais documentado, sistematizado ele é. E aqui você tem os processos com o seu nível de complexidade. Você vai ter quatro tipos de processo basicamente na sua empresa. Aqueles processos que estão aqui, que eles são complexos, mas eles são... Vamos colocar até outro nome, na realidade. Vamos tratar aqui como sofisticado. Você tem dois tipos de processo básico na sua empresa. Ele tem um nível de sofisticação e ele tem um nível de simplicidade. Aquele processo que ele é muito sofisticado e ele não é simples, você vai tratar de uma forma. Aquele tipo de processo que ele é simples e não é sofisticado, ou seja, ele tem uma tratativa específica, você vai tratar de outra forma. Aquele processo que é sofisticado e simples, vai ter uma outra tratativa. E aquele que não é sofisticado e não é simples, esse é o maior problema. Aquilo que é sofisticado e não é simples, você tem um determinado gargalo aqui. Por quê? Isso aqui depende de uma pessoa técnica para executar. É um processo que é sofisticado, ele tem suas variáveis, ele tem os seus problemas, e aqui você vai ter que deixar pessoas técnicas executando. Você pode determinar uma rotina? Sim. Mas dependendo do nível de complexidade dele, você não vai conseguir determinar uma rotina. Você não vai conseguir prever todas as variáveis. E aqui você vai apostar o seu time mais capacitado. Quando você vem para aquelas tarefas que são simples e não tem um nível de sofisticação, você já deveria ter elas documentadas, uma determinada rotina. Por quê? Porque ela é fácil de fazer. É isso aqui que você vai atuar primeiro. Você vai matar todos esses problemas aqui. Você vai matar todos os seus problemas que estão vinculados a esse tipo de processo. Ele é fácil, o nível de sofisticação dele é baixo. Então, por exemplo, você quer chegar numa DRE. A DRE ela é sofisticada e não é simples. Você precisa de N fatores. Mas o contas a pagar pode ser simples e não é sofisticado. Contas a receber, a conciliação bancária também. Agora, gestão de um empréstimo talvez seja
sofisticado e também não é tão simples. Você vai matar primeiro os problemas por essa estrutura. Depois, você iria para aquilo que é sofisticado e simples. Esse daqui é um mapeamento que vai ser um pouco mais complexo. A capacidade dele de demandas pode ser muito grande. Você consegue mapear ele, porque ele tem uma certa simplicidade, mas é uma simplicidade sofisticada. Uma gestão de um empréstimo, ele é simples. Você tem um valor que você comprou, você vai pagar aquele valor, você tem que controlar juros em cima daquilo ali, no seu contas a pagar. Mas os juros pode ser por tabela price, tabela saque. Você pode ter que ter uma rotina separada dentro do seu sistema para lançar juros, ao lançamento da parcela. Você quer que os dois caiam na mesma linha dentro da consideração para simplificar a vida de quem está lançando. Então você tem esse tipo de processo. Aqui você vai gastar tempo. Aqui você vai se envolver como líder. Você vai ter mais envolvimento aqui. Aqui nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa tratar com um plano de ação. Você pode fazer um 5W, 3H, que seria o quê? Simplificar essa tarefa que ela não é sofisticada. Então, será que tem algum erro no processo? Será que tem algum erro na rotina? Será que as pessoas estão complicando aquilo que não é necessário? Então, se você consegue ver isso aqui, você vai entender que o papel técnico, aquilo que é sofisticado e não é simples, você sempre vai delegar para especialista. Então, aqui você começa a ter um caminho. Você vai trabalhar com especialista. Aquilo que é sofisticado, aquilo que é simples e não é sofisticado, você vai delegar. Não tem sofisticação, é simples, as outras pessoas têm que resolver. Delegue a rotina e exija que seja estruturada. Aquilo que é sofisticado e ao mesmo tempo é simples, você vai se envolver. Por quê? Porque aqui é mais fácil ocorrer erro. As pessoas podem achar que aquilo é muito simples e perder uma noção da sofisticação. Então aqui você vai se envolver como líder. E aqui, naquilo que não é simples e não é sofisticado, você vai criar um plano de ação, você vai traçar uma meta, você vai criar um objetivo, você vai criar um projeto para simplificar. Se não tem complexidade, se não tem sofisticação, por que não é simples? O que precisa fazer para torná-lo simples? É uma rotina? Pode parecer estranho, mas por que eu trouxe tudo isso aqui? Por um motivo muito simples. Quando você está na sua carreira, você vai passar por um momento que normalmente você entra aqui como, por exemplo, analista, pode passar por um cargo de, por exemplo, consultor, pode chegar num cargo talvez ali de supervisor, que ainda é entre o técnico e o operacional. Só que chega aqui, você vai ter uma carreira em Y. Se você for uma carreira de especialista, você tem que estar acostumado a trabalhar com processos complexos, processos sofisticados, que não são simples e que você tem que abraçar para você, assumir aquela responsabilidade e ali trabalhar em cima dele para que ou sejam processos, rotinas que te ajudem, mas é um trabalho que recorrentemente você vai ter que revisitar. Você vai ter que analisar e entender como que você soluciona esse problema. Ele não tem a facilidade de você simplesmente criar uma rotina e entregar para alguém. Esses são trabalhos que são recorrentemente revisitados. Você vai ter aqui um especialista em engenharia, um especialista em manutenção, porque pode ter vários problemas na manutenção. Você pode ter um especialista numa área de produção específica química, você pode ter um especialista químico, você pode ter um especialista na área de recursos humanos, gestão de pessoas, análise de perfil, tudo isso. E por outro lado, você pode ir para uma carreira de líder, que você deixa de executar. E na carreira de líder, a sua função é deixar aquilo que é sofisticado simples e deixar aquilo que não é sofisticado mais simples ainda. Eliminar aquilo que não tem sofisticação e não tem simplicidade, porque não faz sentido algo ser sofisticado e não ser simples. Algo não ser sofisticado e não ser simples ao mesmo tempo. Ter a capacidade de delegar aquilo que é necessário. Então, quando você chega nesse momento da carreira, você vai precisar definir algumas coisas. E aqui mora o nosso maior problema. O que eu vejo muito nessa situação? Técnicos, que são especialistas, por exemplo, em auditoria, controladoria, sabem mexer com números, gerenciar documentação, sabem auditar. Técnicos que sabem dar uma manutenção muito bem num equipamento complexo. Pessoas que trabalham, por exemplo, numa cozinha de um restaurante e sabem produzir aquilo que é necessário, sabem que o ângulo de girar a colher, a quantidade de vezes que você gira uma colher dentro de um risoto para que o arroz solte o amido e ele fique mais cremoso é extremamente importante. E talvez uma pessoa que não tenha essa especialização ia pegar e colocar o arroz para cozinhar, tampar e achar que daria o mesmo resultado. Então essas nuances, esses detalhes são muito de especialistas. E eu vejo muitos especialistas sendo direcionados para a liderança. Só que eles não estão prontos para viver com frustração. Toda vez que eles são frustrados em um projeto, eles querem mudar a realidade. Ele está acostumado de quando ele tenta fazer algo, um cozinheiro, ele tentou fazer um risoto de uma forma, não funcionou,
Ele vai tentar mudar, ele vai tentar mudar um pouco da receita. Um mecânico chegou lá e viu que aquilo que ele achava que era o problema não era. Ele vai mudar, ele vai procurar outro caminho e tá certo. É o que ele tem que fazer. Agora, o líder dele tem que olhar para tudo aquilo ali e tentar sempre pensar numa rotina. Ele tem que facilitar aquilo ali. Aquilo que saiu do planejamento é sofisticado e não é simples. Delega, deixa na mão dos especialistas. Eles vão entrar naquilo ali e se envolver até que eles consigam solucionar. Mas eles não podem mudar o plano inteiro da empresa. Você está trabalhando com o modelo de René Descartes. Você pegou um problema complexo, separou ele em partes, começou a resolver do mais fácil para o mais difícil, que é aquilo que é mais tranquilo, aquilo que você pode delegar, aquilo que você pode se envolver um pouco, e deixou aquilo que é muito mais complexo no final, delegou para alguém, ou então criou um plano de ação. Só que as pessoas que não estão acostumadas com isso, e elas não são líderes, elas não estudaram para ser líderes, elas estudaram somente para ser técnicos, na hora que coloca ela na liderança, ela quer que todo mundo trabalhe do jeito dela. Ela quer que toda vez que tiver um problema seja resolvido da forma que ela resolveria se ela estivesse na operação. Isso é muito ruim. Isso faz com que as empresas não consigam entrar numa ritualização de ter uma rotina clara, recorrente. E rotina, gente, é o segredo do sucesso. Se você tiver uma rotina e pessoas que acreditam nela, não importa a metodologia. Você acha realmente que Ishikawa é extremamente melhor do que 5W3H? Você acha que de Mac é muito melhor do que PDCA? Você acha que Traction é extremamente melhor do que BSC? Não. Quanto mais você engaja numa rotina, quanto mais você tenta executar aquilo ali, quanto mais especialista você fica naquela rotina, quanto mais você acredita nela, mais resultado você traz. E isso é extremamente importante. Não mudar a rotina, acreditar nela e focar. É claro, você não precisa ser burro. A rotina não está funcionando, você está há meses naquilo ali. Não quer dizer que você não vai mudar, você vai tentar adaptar, você vai melhorar, você vai otimizar, mas você não vai mudar drasticamente. Agora eu não tenho DRE, o que eu vou fazer? Eu quero fazer o DRE por fluxo de caixa porque eu tenho a conciliação no Excel. Agora eu não tenho o processo de manutenção, então eu vou desmontar o veículo inteiro. Agora eu coloquei alguém para fazer o processo de manutenção e ele seguiu só uma rotina e não conseguiu achar o problema. A partir de agora ele não segue mais aquele checklist da rotina e ele vai desmontar o veículo todo. Não, ele vai seguir a rotina, vai melhorar ela a cada dia e lá no final você vai colocar: se todos esses parâmetros aqui não funcionarem, busca um especialista. Você melhorou a rotina, você foi otimizando e quanto mais ela é usada, mais ela é melhorada. Isso você pode criar uma cultura usando ferramentas como Office, como Bitrix, como N e outras. E eu quero começar a trazer isso aqui para vocês. E uma das primeiras rotinas que eu quero trazer é o gerenciamento de plano de ação através do quê? 5W3H. Ferramenta simples. Eu aprendi 5W3H quando eu fiz mecatrônica, isso já tem quase 17 anos. Ela vem dos anos 80, ela vem desse cara aqui. Inclusive, é um ótimo livro, Gerenciamento da Rotina, do Sr. Falcone lá. Ele simplesmente cresceu no mercado porque ele trouxe uma coisa simples para o Brasil. Rotina, basicamente. Ele mostrou que com a rotina ele conseguia gerar resultados que as pessoas, os outros consultores não conseguiriam. Então, foca, né? Eu quero trazer isso para vocês vocês foquem e persistam nessa solução. Não desistam no primeira frustração, porque isso é uma falta de capacidade de liderar. Se você quer ser líder, você vai ter que se frustrar, vai ter que estar acostumado com o desconforto. Você vai entender que é necessário você conviver com esses problemas, porque a sua vida nunca vai ser perfeita. Não importa o quanto que você melhore, o quanto que você otimize o trabalho, você vai passar para um próximo nível onde vão ter problemas de novo. Na rotina, foque no básico, bem feito, não reinvente a roda. Crie aquilo que é necessário para a operação onde você trabalha. Que a partir disso, com a evolução, com o crescimento, uma camada melhorou, uma segunda camada, um outro departamento, um outro processo. De repente você está tão sedimentado com uma estrutura que na hora que você vai fazer coisas sofisticadas é muito rápido, porque você tem uma base muito relevante. Eu apresento isso em todas as minhas propostas. Eu falo, você precisa organizar a base da pirâmide. Eu sempre, só para finalizar, primeiro você preocupa com registros. Por que disso aqui? Porque isso aqui é processo, isso aqui é rotina. Cria uma rotina de registrar as coisas da forma correta e ter os dados bem estabelecidos dentro de um sistema. Depois disso, aí sim, você vai transformar isso em informações. Mas, Carlos, dados não são informações? Não, dados é um registro solto dentro de uma estrutura. Agora, informação é aquele registro estruturado dentro de um perfil de relatório que traz uma informação. Então, por exemplo, número de manutenção, relatório de manutenções por categoria. Você tem um relatório de contas a pagar, um relatório de conciliação. Você tem um relatório de número de processos por estado. Depois disso, aí sim, você vai transformar esses dados, essas informações, em demonstrações.
que vão ser traduzidas uma visão mais estratégica. Então você pode ter uma demonstração de resultado, você pode ter uma demonstração de manutenção mensal, você pode ter uma demonstração de resultado, loja, de uma doceria, por exemplo. E depois disso tudo estruturado, você vai ter KPIs, que são indicadores, que vão te ajudar a gerenciar o quê? Resultado de pessoas. Então, essa estrutura, ela é essencial, mas ela se baseia em rotina, em processos. Persistir em conseguir colocar as coisas da forma correta dentro dos sistemas. E quanto mais eu vejo, as pessoas viram para mim e falam, Carlos, se eu for persistir nisso, eu vou gastar 1 ano para conseguir ter as informações. Aí ele tenta 3 meses num modelo, tenta 3 meses no outro modelo, muda. Tenta 3 meses no outro modelo, e aí, de repente, ele já gastou 1 ano. Se ele tivesse lá atrás, olhado para aquilo e falado, olha, eu vou persistir nisso aqui, porque com certeza daqui a 1 ano eu consigo chegar no resultado, e eu vou tentar fazer as outras formas aqui, só de forma paliativa, você conseguiria um resultado muito melhor. Mas nem sempre a gente tem um mundo perfeito nos clientes, nos projetos, nas empresas. E se eu pudesse, eu enfiaria isso na cabeça das pessoas na base do input automático, da mágica, sabe? Só assim, ó. Puf. Agora você é um fã de rotinas. Você é um fã daquelas rotinas e você é aberto para entender que não é só as suas rotinas que estão prontas. Esse é um vídeo que eu trouxe porque eu vejo muitos problemas assim. Amanhã eu estou viajando para um cliente que é muito aberto a essas coisas. Ele está pedindo para mim lá só para eu poder visualizar, desenhar os processos junto com ele para que ele possa ter a segurança de que aquilo que ele está documentando, aquilo que ele está visualizando, está dentro de uma rotina, está traduzido e que está previsto todas as possibilidades de problema. Infelizmente, tem alguns clientes que valorizam isso, outros nem tanto. Mas se você, dentro da sua operação, acha que rotina é valioso, que você precisa que a sua equipe entenda isso, você tem 2 opções. Você pode criar um seminário dentro da sua empresa, você pode contratar uma pessoa para fazer isso, você pode mandar seu time treinar, você pode pegar todo mundo e mandar embora e trocar por pessoas que na hora que você fizer um teste pareçam que entendam de rotina, você pode tentar melhorar aos poucos de forma estruturada com um plano de ação. Se a sua opção for a terceira, ou for do treinamento, a gente pode te ajudar. Tanto com os treinamentos em company, quanto os treinamentos que a gente tem dentro da própria Resultado. E aqueles que a gente tem online também. Eu agradeço quem ficou até aqui. Espero que a gente consiga trazer para vocês uma visão, um site, alguns insights que traduzem esses problemas para vocês, que consiga dar um direcionamento e que vocês consigam evoluir a partir daqui. Acompanhe os próximos vídeos, tem muita coisa boa para sair ainda. E não se esquece de se inscrever, compartilhar, marcar o sininho e acompanhar a gente lá nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Até o próximo.